Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os deputados e deputadas dessa casa, a todos que acompanham esta sessão. Inclusive, quero cumprimentar aqui quem nos acompanha pelos meios de comunicação, acompanha atentamente os trabalhos desta Assembleia Legislativa. Quero aqui também cumprimentar o professor Dr. Carlos Ricardo Sokol, que foi homenageado hoje, ele que faz um trabalho relevante na defesa da pesquisa, da inovação tecnológica. E cumprimentá-lo pelo esforço que faz, e aqui fazer a defesa de que não se pode acabar com a obrigação constitucional de aplicar no mínimo 2% em ciência, tecnologia e inovação. Uma proposta que está sendo apresentada lá em Brasília, que se for aprovada, acabará. E aí ficaremos dependentes de pesquisa de outros países. Isto é renunciar à soberania de uma nação. E isso atrapalharia pesquisa como esta que é feita pelo professor Dr. Ricardo Sokol, aqui da nossa Universidade Federal do Paraná. Quero também aqui, mais uma vez, criticar a proposta do governo Temer de acabar com a obrigação mínima de investimento em saúde e educação. São percentuais mínimos que hoje estão inseridos no texto da Constituição brasileira, que se for extinto esta obrigação, extinguindo esta obrigação, prefeitos, governadores e presidente da República não terão mais a obrigação de aplicar o percentual mínimo dos orçamentos em saúde, em educação e em ciência e tecnologia. Nós sabemos que ao acabar com esta obrigação, não haverá maior investimento. Ao contrário, investimento cairá, contrariando as demandas que temos para a pesquisa, para a extensão, para a educação e para a saúde pública. Quero aqui também, senhor presidente, falar de uma PEC, que é a 241, que foi apresentada em Brasília pelo governo interino, governo Temer, que, se aprovada, ela trará um prejuízo muito grande para a população brasileira. No momento em que limita o gasto público, podendo só investir no ano seguinte o percentual da inflação do ano anterior, desconsidera muitas variáveis, inclusive do crescimento da população brasileira. A população brasileira somava 179 milhões de habitantes no início de 2003. 13 anos depois, chega a 209 milhões de brasileiros. Houve um aumento em 13 anos de 40 milhões de pessoas no Brasil. É uma população inteira de países como a Argentina, como a Espanha, cresceu em 13 anos. Se você limitar o gasto público somente pela inflação do ano anterior, significa que as crianças que nascerão nos próximos anos não terão direito à escola. Significa que os jovens não terão vagas em universidades públicas. Significa que os jovens trabalhadores, que chegam quase 3 milhões por ano no mercado de trabalho, sem política pública de acolhimento a esse jovem, ficará então abandonado pelo Estado brasileiro. Também, se você não puder ampliar o investimento em educação, em saúde, população crescendo,
insegurança pública e a população crescendo, será um desastre. Será um desastre para a população brasileira. Isto é um equívoco. Isto é mais do que um equívoco. Isto é má fé de quem está propondo isto. Então nós precisamos contestar isto, porque isto é um absurdo total. Congelar por 20 anos, por 20 exercícios fiscais, que são 20 anos, promoções e progressões de carreira dos funcionários públicos, é matar os nossos servidores públicos, nos municípios, nos estados e da União. Então isso está errado e é preciso denúncia. E é preciso ação para que isto não seja aprovado em Brasília e não seja replicado nos estados. A proposta de suspender aqui na Assembleia o período de recesso é justamente para aguardar a aprovação em Brasília de projetos como este, para fazer as adequações aqui. Eu queria propor ao governo do Estado do Paraná, ao governador, que não acompanhe, que não dê apoio, e aos colegas deputados, para que não possamos dar apoio a essas medidas, que elas são contrárias ao interesse da maioria da população brasileira. Por isso, não devemos apoiar e torcer para que sejam aprovadas essas medidas lá em Brasília, porque elas não são boas, e tampouco acolhê-las aqui no Estado do Paraná. Contestar essas medidas, contestar essas propostas, que são propostas de exclusão da maioria do povo brasileiro. Então, se a nossa população cresce em milhões por ano, como que nós vamos limitar o investimento público, por exemplo, em saúde, em segurança, em educação, considerando apenas a inflação do ano anterior? Isso é condenar à exclusão milhões de brasileiros que ficarão fora do alcance das políticas públicas do Estado brasileiro. Então, quero aqui protestar mais uma vez contra isto e também fazer um apelo ao governador. Se essas medidas que estão para ser aprovadas em Brasília é para o futuro, não pode, como pretexto, usar o que vai ser aprovado em Brasília futuramente para negar o que deve aos servidores do ano 2015, que deve aos servidores do ano 2016 até agora. Então, é importante que o governo pague o que deve aos servidores públicos, mantenha, no mínimo, o reajuste pela inflação, que já é lei aprovada aqui nesta casa, para os servidores que tiveram o reajuste retardado, porque era para ser em maio, foi protelado para janeiro de 2017. Então, que o governo reveja esta fala que ele vem fazendo com a imprensa e com as entidades patronais. Porque as entidades patronais, segundo os documentos que chegaram aqui na Assembleia, para todos os deputados, elas já conhecem a proposta do governo, que nega o reajuste dos servidores públicos, e até pede para que os deputados votem a favor da proposta do governo, que vai negar o reajuste do servidor público. E tem entidade que vai mais além, fala de promoção e progressão, fala, inclusive, de aposentadoria, que quando a FACEAP fala dos fundos de repartição simples, está falando da Previdência do servidor do Estado do Paraná? Será que ela está propondo o fundo complementar de Previdência? Quando ela fala de promoção e progressão,
estará a FACEAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, falando que tem que congelar a promoção e progressão dos servidores, e ela fala abertamente da suspensão do reajuste dos servidores, e pede ao governo que anuncie no que ele vai aplicar o dinheiro sonegado ao reajuste dos servidores. Então isso é um absurdo, porque o governo está tratando com entidades e esta Assembleia não está sabendo, e eles estão mandando documento para cá, dizendo que o governo já mandou a proposta para cá. Onde está esta proposta que não foi apresentada a este plenário? Essas entidades que sabem da proposta e fazem um apelo para que nós possamos votar com o governo. Quero dizer que não voto com o governo, que vamos contestar se essa proposta do governo chegar aqui na Assembleia, porque é um absurdo dar calote aos servidores públicos do Estado do Paraná. Não é o calote.